Olá! Bem-vindos a mais uma reflexão com o Tio Black. Sabe, existe um nível de disciplina tão extremo, mas tão extremo, que pode tornar uma pessoa irreconhecível. E se tem alguém que chegou lá, foi Miyamoto Musashi, o lendário samurai filósofo. Hoje a gente vai mergulhar no método dele. Olha, a promessa aqui é bem ousada, eu admito. A ideia é entregar um sistema completo, passo a passo, para se atingir um nível de autocontrole absurdo. E tudo isso baseado na obra-prima do Musashi, o Livro dos Cinco Anéis. A meta é que, no final, o caminho para uma disciplina que não se abala, que não quebra, esteja totalmente claro. Para começar, a gente precisa entender essa filosofia central do Musashi. O que ele queria dizer com o caminho duplo da pena e da espada? Simples. Treinar a mente com a mesma garra, com a mesma intensidade que se treina o corpo. E é esse o tom que a gente precisa para essa jornada. Uma jornada séria, filosófica. Então vamos lá. O primeiro passo, o anel da terra, a verdade. Pensa nele como a fundação, o alicerce de tudo. A ideia aqui é uma autoavaliação brutal. É sobre olhar para si mesmo, para o estado atual das coisas e enxergar a realidade nua e crua, sem desculpa, sem filtro. Sabe qual é a grande ilusão que muita gente vive? Achar que tá na correria, que não tem tempo pra nada. Mas a verdade, na maioria das vezes, é que a pessoa não tá ocupada, tá só distraída. E pra gente entender isso na prática, vamos acompanhar a jornada de um personagem, que a gente vai chamar de Gohan. Ele é a personificação perfeita desse auto-engano. Dá uma olhada no dia produtivo do Gohan. Parece familiar? Ele já acorda cansado, a primeira coisa que faz é pegar o celular, ainda na cama. No trabalho, 15 abas abertas no navegador. Ele pula de uma tarefa para outra a cada 3 minutos. Na hora do almoço, que deveria ser uma pausa, vira 1h30 vendo vídeos. E no final do dia, ele tá moído, exausto, com a certeza de que trabalhou pra caramba. A exaustão é real, mas o motivo dela é uma grande mentira. Até que um dia, inspirado por essa ideia do Anel da Terra, o Gohan resolveu fazer um experimento, rastrear o tempo dele. Mas não o que ele achava que fazia, e sim o que ele realmente fazia, minuto a minuto. E os resultados, bom, foram um verdadeiro soco no estômago. E aqui está a verdade, em números. É chocante. Das 16 horas que ele passava acordado, 6 horas inteiras iam embora com distrações e celular. 6 horas. Mais 4 horas em reuniões que não levavam a lugar nenhum. E outras 4 em trabalho superficial. Sabe, aquela coisa de responder e-mail, organizar planilha. E o trabalho de verdade, aquele focado que realmente gera resultado. Só 2 horinhas. Isso mesmo, só 2 horas. Pensa nisso. 2 horas de trabalho real por dia. Todo o resto era só movimento, era a ilusão de estar ocupado, sem produzir quase nada. E essa é a grande ficha que cai, a grande verdade do Anel da Terra. O problema quase nunca é falta de tempo. O problema é falta de foco. Ok. Mas só saber a verdade não adianta, né? Na verdade, saber a verdade pode ser paralisante. Tentar mudar tudo de uma vez da noite pro dia é como tentar quebrar uma parede de pedra com um soco. Não vai funcionar. É aí que entram os próximos elementos. Agora a gente vai para os anéis de ação, água e fogo. A primeira reação do Gohan depois daquele choque de realidade foi o que a maioria faria. Criar um plano super rígido, quase militar. Acordar às 4 da manhã, 2 horas de treino, 8 horas de trabalho focado, sabe? Aquele plano perfeito. Durou o quê? Meio-dia. E ele desistiu. Já o método da água é o oposto. É sobre começar pequeno. Em vez de acordar às 4, que tal acordar 30 minutos mais cedo? Em vez de 2 horas de treino, que tal só 10 flexões? E em vez de 8 horas de foco, que tal começar com 25 minutos? Isso funciona porque não assusta o cérebro. Começar pequeno não ativa aquele alarme interno de resistência à mudança. É exatamente o que Musashi quis dizer. A água adota a forma do seu recipiente. Ser como água não é ser fraco, não é ser passivo. É o contrário. É parar de brigar com a realidade, parar de criar esses planos impossíveis. É fluir, sabe? Contornar os obstáculos com uma pressão pequena, mas constante. E o mais legal é que cada pequena vitória vai criando um embalo, uma inércia. E mais do que isso, transforma a identidade. A pessoa deixa de ser alguém que tenta ser disciplinado para ser alguém que faz 10 flexões todo dia. É uma mudança sutil, mas poderosa. Mas, assim que o Gohan começa a pegar o ritmo, a sentir o progresso, aparece um novo inimigo. E esse é perigoso. É a raiva que vem da comparação. Ele começa a olhar para o lado, sabe? Vê gente que está mais na frente, que parece mais forte, mais rápido. E aí vem aquele pensamento: nossa, eu sou um fracasso, sou patético. E essa raiva
Se não for controlada, tem o poder de jogar todo o progresso no lixo. É aqui que entra o Anel de Fogo. A maioria das pessoas se deixa consumir por essa raiva. Mas o guerreiro a usa como combustível. O grande segredo é direcionar essa energia. A raiva não é contra a pessoa, mas contra a fraqueza dela. O ritual é bem prático. De noite, a pessoa anota o que me deixou com raiva hoje sobre a minha própria fraqueza. E de manhã, ela transforma cada um desses pontos em uma missão de combate para o dia seguinte. A raiva vira estratégia, vira ação produtiva. Ok, o Gohan tá progredindo, tá usando a raiva como combustível, ele começa a se sentir poderoso, imparável, só que esse sucesso rápido cria uma outra armadilha, talvez a mais perigosa de todas. E é isso que nos leva aos anéis finais, os anéis da maestria, o vento e o vazio. É aqui que o jogo fica realmente avançado. Imagina a cena. 3 meses se passaram. O Gohan está transformado. Ele acorda cedo, sem precisar de despertador, o treino flui, o trabalho é focado, ele se sente incrível. E é aí que a mente dele começa a sussurrar. Pronto, cheguei lá, agora eu posso relaxar um pouco. E o que ele faz? Abandona o sistema, os rituais, e em 2 semanas ele já regrediu, já perdeu metade do que conquistou. O Anel do Vento é justamente para esse momento, para esse perigo da arrogância. E olha só que contraste absurdo. De um lado, Musashi. Depois de 60 duelos de vida ou morte, invicto, aos 50 anos de idade, ele escreve: "Eu ainda não cheguei ao caminho." Do outro lado, uma pessoa comum, depois de 60 dias na academia, já está achando que já entendeu tudo. A mentalidade de um mestre é essa, ser um eterno aprendiz. É isso que mantém a pessoa humilde e afiada. A lição aqui é fundamental. Ferramentas como rastrear o tempo, planejar o dia seguinte, isso não é coisa de iniciante. Pelo contrário, são sistemas que mantêm até os especialistas com os pés no chão, honestos consigo mesmos. O sistema é essa humildade na prática. No momento em que alguém se acha bom demais para o sistema, já perdeu. Então, o Gohan retoma o sistema, volta para o caminho. Mas aí surge um outro tipo de cansaço. Um cansaço na alma. Ele olha para o futuro e vê a mesma coisa, dia após dia, ano após ano. A rotina, a disciplina, a luta. E aí vem aquela pergunta, a pergunta que quebra a maioria das pessoas. Isso nunca acaba. E é para responder essa pergunta que existe o último anel, o Anel do Vazio. O vazio, ou ku em japonês, não tem nada a ver com a ausência, com um buraco. É o estado onde a disciplina deixa de ser algo que se faz e se torna quem se é. A luta não é mais um fardo, ela se torna natural, parte da identidade. É a aceitação profunda de que a batalha é permanente. E essa frase resume a mudança de mentalidade. A questão não é que as coisas ficam mais fáceis, é a pessoa que fica mais forte. A meta não é mais buscar um dia em que tudo vai ser tranquilo, um fim para o sofrimento. A meta é se tornar o tipo de pessoa que lida com o difícil como se fosse normal, como parte da natureza. A pergunta deixa de ser quando isso vai acabar e passa a ser, ok, qual é a batalha de hoje? E assim, a gente constrói a fortaleza completa. O Anel da Terra mostrou a verdade nua e crua. A água ensinou como se mover e se adaptar. O fogo transformou raiva em combustível. O vento manteve a humildade e a vontade de aprender. E, por fim, o vazio tornou a batalha parte da própria natureza. No fim das contas, a luta não é o preço que se paga pela disciplina. A luta é a disciplina. A batalha diária não é algo que se suporta para um dia chegar lá. É o próprio processo que forja a pessoa. Todos os dias. Para sempre. Isso nos leva à pergunta final. Para quem decide começar essa jornada hoje, qual é a primeira batalha? O Tio Black agradece por acompanhar mais essa reflexão, feita com muito carinho. Se esse papo foi relevante de alguma forma, deixar um like e se inscrever no canal ajuda demais a gente a levar essas ideias para mais gente. Um grande abraço e até a próxima.